Eu quero nessa noite declarar, de acordo com a Bíblia Sagrada, que Jesus ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. A Bíblia vai afirmar isso, a Bíblia vai declarar isso, que Jesus ele faz muito mais do que pedimos ou do que pensamos. O livro de Efésios, capítulo de número 3, a partir do versículo 14. Nessa noite eu quero fazer citação de alguns textos do livro de Efésios e ainda falar sobre a vida de um homem lá no livro de Atos, em que Jesus fez muito mais do que ele pensava, e um outro personagem também no livro de Lucas, onde Jesus fez muito mais do que ele pensava, porque nós pensamos uma coisa, mas o que Deus faz é outra. Rose, quando você falava aqui, veio na minha memória um momento nosso no gabinete, esse ano ainda, quando você pensava em deixar esta igreja, e eu fui bem claro para você e falei: Rose, não é o tempo, não é o momento. Eu tinha no meu coração essa convicção, e quando eu vi você aqui, Deus trouxe isso à minha memória, e eu me alegrei muito no Senhor, porque você entrou naquele gabinete decidida, convencida, mas com o passar do tempo o Espírito Santo foi trabalhando no teu coração, você me deu um abraço e saiu com uma outra visão. Irmãos, as nossas vidas, quando a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual não anda de acordo com a vontade de Deus, tomamos decisões precipitadas, não só no que diz respeito a ministério, mas também vida profissional, vida conjugal, vida familiar. A última palavra é do Senhor. Deus ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Efésios, essa carta conhecida como carta da prisão, foi escrita pelo apóstolo Paulo, e essa carta percorreu todas as igrejas da Ásia Menor. Deus estava concretizando um sonho, porque havia um mistério oculto ainda aos homens, um mistério que não tinha sido revelado. E existem coisas na nossa vida que nós ainda não entendemos e não conseguimos enxergar, mas haverá um dia em que Deus ele vai esclarecer algumas coisas aos nossos corações. E havia uma profecia no Velho Testamento que haveria um dia em que não seria apenas os judeus que fariam parte do povo eleito. Deus iria inserir outros povos, mas o povo judeu se achava exclusivo de Deus. Mas Deus foi sinalizando que não era assim, que Jesus Cristo ele veio ao mundo não para salvar um grupo em especial, mas Jesus Cristo ele veio ao mundo para salvar todos aqueles que nele crerem. E Paulo, quando escreve essa carta, o objetivo de Paulo era abrir os olhos dos judeus, que a igreja de Cristo que estava sendo formada naquele tempo era uma igreja formada por gregos, por gentios e por judeus. É uma carta fantástica essa carta. E Paulo, quando ele faz essa oração no capítulo 3, quando ele se coloca de joelho perante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos
ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus, em nome de Jesus, Tua palavra está aberta, Sua palavra foi lida. Eu peço ao Pai que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração nessa noite. O Senhor já tem falado através das canções e de todo momento inicial desse culto, mas que o Senhor tenha liberdade para falar a cada coração agora. Que eu diminua e o Senhor cresça. Eu te agradeço desde já por tudo, em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele se apresenta na carta de Efésios como prisioneiro de Cristo Jesus, como um embaixador em cadeia, como alguém que estava preso, cumprindo uma prisão decretada pelo Império Romano, uma prisão domiciliar, na qual Paulo teve a liberdade para escrever as cartas aos Filipenses, aos Colossenses, a carta ao Filemão e a carta aos Efésios. Paulo, de uma forma ousada, no capítulo 3, no versículo de número 1, ele se apresenta como prisioneiro de Jesus Cristo, não como prisioneiro de Roma, mas como alguém que estava preso com um propósito divino, como alguém que entendia aquela cadeia, como alguém que entendia aquele sofrimento. No verso 3, ele fala sobre esse mistério manifestado pela revelação, porque esse mistério que Deus confiou a Paulo era um mistério que as pessoas ainda não entendiam, esse mistério no qual, a partir de aquele momento, os gentios iriam fazer parte dessa família de Deus. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele traz a memória lá no capítulo 2, escrevendo aos judeus, lembrando-nos do nosso passado. Antes de Cristo Jesus, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele vai falar no versículo 1 que Jesus Cristo nos vivificou quando nós estávamos mortos nas ofensas de pecado. Paulo fala também que naquela época nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades. Ele fala que nós éramos filhos da desobediência. E ele vai falar que nós andávamos também seguindo o desejo da nossa própria carne, fazendo a vontade da carne, dos nossos pensamentos, que por natureza éramos filhos da ira. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e pelo seu muito amor, como Ele nos amou, estando nós ainda mortos em nossa ofensa, Ele nos vivificou. No verso de número 8, ele vai falar que pela graça nós fomos salvos. E essa graça é um dom que vem de Deus, não vem de nós mesmos, é um presente de Deus. Paulo, então, ele trabalha essas questões no coração dos crentes, para que os crentes recebessem com carinho os novos na fé, recebessem com carinho aqueles que não eram judeus por natureza, porque Paulo, ele tinha uma convicção de que ele foi chamado por Deus. Ele foi chamado por Deus para um ministério, foi chamado por Deus para pregar o Evangelho. Paulo, ele diz que ele não era merecedor dessa graça, porque ele era perseguidor de Cristo, perseguidor do Evangelho. Mas Paulo reconhece que houve um momento na vida dele que Deus colocou a mão na cabeça dele e Deus separou, e Deus já tinha falado através de Jesus Cristo que Paulo iria sofrer pelo nome de Jesus. Paulo sabia que todo aquele sofrimento, toda aquela luta, toda aquela tribulação fazia parte do projeto de Deus, fazia parte do amadurecimento, do avanço do Evangelho. No verso de número 13 do capítulo 3, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Paulo, escrevendo aos crentes em Éfeso, fala: olha, não fiquem tristes, não sofram por causa das lutas que eu tenho enfrentado, porque tudo isso faz parte do processo de Deus. Deus está me tratando, Deus está trabalhando na minha vida, porque a glória é dele. Paulo, ele sabia que ele era o pequeno, que ele era o menor de todos. Ele sabia que aquele poder que operava nele não era dele, era um dom de Deus, é algo que fluía, era uma graça que vinha de Deus. Paulo sabia que se não fosse a graça de Deus, ele não seria próspero, ele não seria eficaz no seu ministério.
ele teria abandonado o ministério dele. Por muitas lutas e perseguições que aquele homem passou após a sua conversão. Mas Paulo foi entendendo que tudo aquilo, que quando ele era fraco, Deus fazia com que ele fosse forte. Talvez você, meu irmão, se sinta o menor da sua casa. Talvez você pense, olha, Deus não tem olhado para mim, Deus não se preocupa comigo. Paulo, no versículo 8 do capítulo 3, ele vai dizer que a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Irmãos, você que é servo do Senhor, você que é alguém separado por Deus, o Evangelho é uma riqueza que muitos não compreendem, muitos não conseguem compreender a mensagem da cruz. Paulo já dizia que para muitos a mensagem da cruz é uma loucura, mas para nós ela é o poder de Deus. Paulo reconhecia, embora se sentindo o menor de todos, mas Paulo sabia a importância do Evangelho, a importância do chamado que ele tinha recebido de Deus. Ele enxergava os sofrimentos, as tribulações, como Deus agindo na vida dele. Paulo queria que seus leitores interpretassem da forma correta a tribulação. Essa é uma grande dificuldade nossa ainda nos dias de hoje. Conseguir entender a vontade de Deus no meio desse turbilhão de problemas, no meio de tantas adversidades. Conseguir ouvir a voz de Deus ainda continua sendo um grande desafio da igreja de hoje. O objetivo de Paulo era que a igreja entendesse isso. Em primeiro lugar, nessa noite eu quero lhe dizer que existem razões que devemos nos colocar de joelho. A razão pela qual Paulo se colocava de joelho era muito nobre. Ele queria que os gentios fossem aceitos pelos judeus. Ao entrar na igreja, nessa nova igreja, agora uma igreja formada por judeus, por gregos e por outras pessoas de outras nações, Paulo queria que essa igreja estivesse unida. Por isso que Paulo ele vai falar no capítulo 4 a importância da unidade da fé. Ele fala da santidade cristã. Paulo vai defender a pureza do amor e ele exorta essa nova igreja a viver assim unidas, gregos, judeus, todos os povos vivendo a mesma visão de Jesus. Paulo ele foi impulsionado a orar pelos crentes. Ele se colocou de joelho por essa causa. O que eu tenho aprendido nesta noite é que existem causas que são nobres aos olhos de Deus. E nós temos que ter essa percepção de nos colocar de joelhos diante de cada uma delas. A necessidade, a urgência, demanda quebrantamento, demanda uma humilhação diante do Senhor, demanda de nós um esvaziamento do nosso eu, do nosso orgulho. Paulo literalmente ele quebra uma tradição ali entre os judeus. Ele ora pelos gentios, aqueles que não faziam parte do povo eleito. Paulo se coloca de joelho por uma causa nobre. O desejo de Paulo é que essa carta, ao ser lida, trouxesse esclarecimentos aos seus ouvintes sobre a obra redentora de Jesus Cristo. Nós que estamos aqui nessa noite, precisamos ter esse esclarecimento daquilo que Deus tem feito em nossa vida, da forma como Deus tem nos tratado, da forma como Deus tem se manifestado através da sua palavra. A oração de Paulo lá no verso 17 era que o Espírito do Senhor habitasse pela fé no coração da igreja, para que eles ficassem firmados, arraigados e fundados em amor. Paulo entendia que somente o Espírito Santo habitando no coração daquela igreja, agora uma igreja que tem pessoas de várias nações, Paulo entendia que só o Espírito Santo ele poderia fazer com que eles compreendessem, verso 18, com todos os santos, a dimensão do amor de Deus, ou seja, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Irmãos, Paulo ele quer dizer que existem coisas que humanamente nós nunca vamos entender. Somente o Espírito
fala, Ele guia, Ele encoraja, Ele intercede. O Espírito Santo, Ele fala de uma forma especial com cada um de nós. E Paulo deixa bem claro que o entendimento do amor de Deus só é possível quando o Espírito Santo habitar verdadeiramente em nosso coração. Não é um relacionamento estático, irmão, mas é um envolvimento. É um envolvimento crescente com Deus, que nos levará a esse entendimento, a conhecer o amor de Deus. E esse amor que Paulo fala, ele excede todo entendimento. O desejo do apóstolo Paulo, literalmente, olhando para o verso 18 e o verso 19, era que a igreja fosse cheia do Espírito Santo, ou seja, conduzida pelo Espírito Santo, uma igreja que compreende a vontade de Deus, uma igreja que se relaciona com Ele. Interessante que essa palavra compreender, literalmente ela significa agarrar, prender. Paulo, ele fala: olha, eu quero que vocês se agarrem ao Espírito Santo, eu quero que vocês estejam presos a Ele, porque quando vocês estiverem agarrados ao Espírito Santo, quando Ele estiver preso em vocês, vocês vão conseguir compreender literalmente o tamanho do amor de Deus, vão conseguir entender a vontade de Deus, vão conseguir olhar para as tribulações, para as adversidades, para as lutas, como Deus conduzindo a história, apesar de. Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, lá no capítulo 2 da sua primeira carta, ele diz assim: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Paulo está dizendo que existem coisas reservadas para mim e para você, que os nossos olhos ainda não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, mas são essas coisas que Deus preparou para cada um de nós. Mas nós só compreenderemos essas coisas através do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se Ingrid consegue se enxergar no seu consultório próprio, trabalhando, atendendo. Consegue imaginar? É isso que Deus ele quer para cada um de nós. É que nós venhamos a lançar o olhar no futuro, a sonhar acordado, a projetar no mundo espiritual aquilo que nós desejamos. É correr na direção da vontade de Deus, irmãos. É acreditar que Deus tem coisas grandes preparadas para cada um de nós. E Deus ele preparou sim, porque Ele nos ama. E a vontade do apóstolo Paulo era que a igreja compreendesse isso com a iluminação do Espírito Santo de Deus. Caso contrário, irmãos, teremos uma vida medíocre, uma vida sem alegria, uma vida sem perspectiva, porque a palavra de Deus, ela declara que existem coisas que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram. São essas coisas que Deus preparou para nós. Ele fala tanto na eternidade, tanto no futuro, como Ele aponta também para o presente, irmãos. O amor de Deus tem essas dimensões, tem largura, comprimento, altura e profundidade. Paulo fala que o amor de Deus excede todo o nosso entendimento. O desejo de Paulo era que o Espírito Santo viesse iluminar e viesse fortalecer a igreja. No verso de número 20, irmãos, Paulo ele deixa isso bem claro quando ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele fala da atuação do Espírito Santo operando em nós e através de nós, igreja.
declara: tudo posso naquele que me fortalece. Olhando para esse versículo de número 20, há uma segunda lição: que Deus é poderoso, sim, para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Irmãos, a extensão do amor e do poder de Deus ultrapassa a expectativa humana, ultrapassa a imaginação do coração humano. O amor de Deus, ele ultrapassa tudo aquilo que nós, como seres limitados, podemos imaginar. A palavra abundantemente é uma palavra paulina, que significa: Deus pode fazer muito além, Deus pode fazer infinitamente mais do que nós podemos imaginar. O nosso pensamento vai aqui, o de Deus vai além. O que você pensa para 2016? Quais são os seus projetos para 2016? Saiba que os projetos de Deus para você vão além. Deus pensa além daquilo que você pensa, e o que Deus tem para cada um de nós vai além do que nós imaginamos, vai além do que os nossos olhos viram até o dia de hoje, vai além do que os nossos ouvidos já ouviram até o dia de hoje. O que Deus preparou para cada um de nós ainda não chegou no coração do homem. São coisas especiais, irmãos. Essa semana eu assisti um vídeo no Facebook de um teólogo ateu. Um teólogo ateu. Quem assistiu esse vídeo? O camarada fala bem, aparentemente é inteligente, mas ele não acredita nas experiências que o apóstolo Paulo viveu. Ele acha muito interessante a fé do apóstolo Paulo, mas ele não acredita que isso possa acontecer na prática. Irmãos, Deus é Deus, Deus é poderoso, Ele pode fazer infinitamente mais. Essa é a habilidade que Deus tem de cumprir os seus propósitos. É a habilidade que Deus tem que se acha fora da compreensão humana. O Jorginho consegue reger e tocar ao mesmo tempo. Deus consegue fazer muito mais, Jorginho. Acho que Deus consegue cantar, tocar, compor, fazer tudo aquilo. Humanamente nós não conseguimos fazer. Deus é soberano. E há uma terceira verdade também, olhando para esse versículo. Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que nós possamos imaginar. Mas Deus também, ele opera em nós e através de nós. A última parte do versículo está escrito: segundo o poder que em nós opera. Existe um poder invisível e sobrenatural operando através de nós e em nós. É o Espírito Santo de Deus. Lamentavelmente, é o pecado que ofusca o poder de Deus na nossa vida. É o pecado que entristece o Espírito Santo de Deus. É o pecado que sufoca o Espírito Santo de Deus. É o pecado que sufoca esse poder. É o pecado que limita esse poder. Porque Paulo vai dizer, irmãos, no capítulo 1, no versículo de número 3, ele vai dizer que Jesus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, tudo aquilo que eu preciso para viver nesse mundo, eu já recebi no mundo espiritual. Deus já me abençoou com toda a sorte de bênção espiritual, porque Paulo tinha a certeza que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, separados do pecado, irrepreensíveis diante dele em amor. Por isso foi que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Fomos adotados, não somos judeus, mas fomos enxertados na videira pelo amor de Cristo Jesus. Fomos adotados. No verso de número 11 do capítulo 1, ele diz: nele digo, em que também fomos feita herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Preste atenção: segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade.
Deus quem faz todas as coisas. Nós fazemos pela sua misericórdia como agente dele. Somos usados por Deus. E Deus quer te usar de uma forma sobrenatural em 2016. Mesmo que você não se sinta capaz, mesmo que você se sinta limitado por alguma razão, porque Deus, Ele tem um amor incondicional por você. Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos no pecado. Ele nos deu uma sobrevida. Ele nos deu uma segunda chance para recomeçar da forma como Ele quer. No verso de número 23 do capítulo 4, Paulo vai escrever que Ele renovou no Espírito a nossa mente. No verso 22, que quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Verso 25, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e não tem lugar ao diabo. Aquele que roubava não rouba mais, a quem não trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Paulo ele exorta a igreja a ter uma vida santa. No verso 29, não saia da sua boca a palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem, e não entristeça o Espírito Santo de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia, sejam tiradas de dentro de vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Não tem como viver uma vida de poder do Espírito Santo guardando no coração tais sentimentos. Não tem como ter uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade guardando no coração tais sentimentos. Eu tenho que entender sim que Deus ele pode fazer infinitamente mais na minha vida, muito mais do que pensamos ou pedimos. Sim, Deus pode, mas Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer, que é abrir o teu coração, remover do teu coração tais sentimentos. Porque Jesus usou a vida de Pedro e João para fazer muito mais do que um homem precisava ter. No livro de Atos, capítulo 3, verso 1 ao 10, é a história de um homem coxo de nascença, um homem que nunca andou, um homem que não poderia entrar no templo porque tinha uma deficiência física. Esse homem andava de cabeça baixa, tinha vergonha. Esse homem vivia de esmolas, ficava na porta do templo estendendo as mãos, pedindo uma moeda. E aprove ao Deus naquele dia passar por ali Pedro e João. E aquele homem estendeu a mão, pediu uma moeda. E Pedro e João disse: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. E aquele homem recebeu muito mais do que uma moeda de prata ou de ouro. Aquele homem recebeu a cura, aquele homem recebeu libertação, aquele homem agora ficou livre para entrar no templo e adorar. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite com um propósito, mas saiba de uma coisa: Deus tem muito mais para te dar. Deus ele tem muito mais do que você possa imaginar, muito mais do que você ainda possa ouvir de uma outra pessoa, porque Deus é todo poderoso. Irmãos, existem pessoas semelhantes ao coxo que não progrediram na vida, que não andaram com as próprias pernas por várias razões. Deus ele quer que você aprenda a caminhar. Existem pessoas que caíram e não tentaram se levantar novamente, mas Deus nessa noite ele está aqui para estender as mãos e fazer muito mais do que você possa imaginar. Interessante que Jesus ele também fez muito mais do que um outro homem poderia imaginar. Jesus fez muito mais na vida de um homem que vivia tirando vantagem dos outros nas cobranças de impostos. Jesus fez muito mais na vida de Zaqueu, e Jesus nessa noite pode fazer muito mais na minha vida, na sua vida, do que nós possamos imaginar. Aquele homem queria ter apenas a curiosidade de ver Jesus. E aquele homem de baixa estatura ficou sabendo que Jesus passaria, e ele subiu numa figueira brava, uma figueira com espinhos, uma figueira que não tinha fruto.
E aquele homem de lá contemplava o Senhor Jesus. Interessante que no capítulo 19, no versículo 3, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele passava por ali, havia uma multidão, e estava também ali um homem de pequena estatura. E no verso 5 diz que Jesus olhou para aquele homem, e Jesus disse: Zaqueu, desce dessa árvore depressa, porque convém que eu esteja na tua casa. E Zaqueu com certeza deve ter ficado espantado. Como ele sabe o meu nome? Jesus, ele sabe o seu nome, o teu CPF, a tua identidade. Deus conhece o teu currículo, Deus conhece a tua formação. Deus está esperando, meu irmão, apenas uma atitude sua, para que Ele abra o seu bom tesouro no céu e derrame para a sua vida uma bênção sem medida. Deus, Ele não esqueceu de você, Ele te conhece, Ele conhece as tuas orações, Ele conhece as tuas lutas. Então Jesus, Ele vai até a casa de Zaqueu, e naquela noite, naquele dia, houve salvação naquela família. Existem pessoas que querem apenas ter a curiosidade de conhecer a Jesus, não querem experimentar Jesus, gostam de estar na igreja, gostam de ouvir uma mensagem, gostam de ouvir um louvor, mas sabe de uma coisa? Jesus conhece o teu nome. Aquele encontro com Jesus mudou a vida de Zaqueu, mudou a vida profissional de Zaqueu, que após aquele encontro com Jesus, ele falou: Jesus, convém que eu devolva 4 vezes mais tudo aquilo que eu cobrei indevido das pessoas. Irmãos, quando Jesus entra na nossa vida, Ele transforma o nosso caráter. Senhor, eu devolvo 4 vezes mais, além daquilo que eu cobrei. Olha, Senhor, hoje eu reconheço o quanto ruim e mal eu fui. Eu reconheço o quanto pecador eu sou, Senhor. Eu quero voltar atrás, eu quero fazer tudo de novo. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda tudo. Ele deu uma outra realidade profissional para aquele homem, mudou a vida pessoal daquele homem, mudou a estrutura familiar daquele homem, mudou a visão de Zaqueu. Jesus nasceu em Belém, numa humilde manjedoura, em uma família pobre, em uma cidade pobre, mas Ele é o Rei dos Reis, e Ele está aqui nessa noite. Eu não tenho dúvida disso, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que você possa pensar ou do que você possa pedir. Eu não sei o que você quer pedir ao Senhor nessa noite, eu não sei o que você está pensando agora, mas o ano de 2015 está acabando, faltam apenas alguns dias. 2016 vai nascer, e com ele novos sonhos, novos projetos, novas expectativas. E você vai levar para 2016 a experiência de 2015, a experiência de 2014, a experiência de vários anos. O desejo de Jesus nessa noite é que você possa tomar uma atitude de fé, de ousadia, uma atitude de reconciliação, para que a graça de Deus invada o teu coração. Eu não conheço a sua vida pessoal, você que é crente em Cristo Jesus, mas eu me aproprio dessa palavra, e eu creio no que está escrito no livro de 1 Coríntios, quando Paulo ele declara que Deus reservou para cada um de nós aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, são aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus revelou isso pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Pastor, eu não tenho mais idade para sonhar, já estou idoso. Sonha sim, sonha, acredite. E eu quero encerrar essa mensagem fazendo um convite. É possível que entre nós existam pessoas que ainda não tenham aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pessoas que ainda não tenham tomado essa decisão ao lado de Cristo e que gostariam de fazer essa decisão. Talvez exista entre nós pessoas
do Evangelho, desviadas do Evangelho, e querem se reconciliar, e querem se apropriar dessas promessas de Deus. Eu quero aproveitar essa oportunidade, diante da igreja, fazer uma apresentação e pedir para que essa pessoa viesse aqui à frente e testemunhasse para a igreja. Vem cá, Gilmar. O Gilmar hoje quase perdeu o emprego, porque ele ponderou com o chefe dele que ele deveria estar aqui na igreja novamente, e ele arrumou um pequeno problema no trabalho, mas não veio, porque o chefe não liberou. E ele falou para mim: pastor, eu vou abandonar meu emprego e vou pedir a Deus que Deus abra uma porta de emprego na área de segurança. E eu chamei você aqui porque eu quero orar para que Deus abra uma porta de emprego conforme está no teu coração, conforme você me confessou hoje, pelo que tu passou hoje no local de trabalho, a tua cabeça estava aqui. Então eu quero orar por você, e eu gostaria que você falasse para a igreja nessa noite o que Jesus fez na sua vida ao longo desses últimos 4 meses. Jesus fez na minha vida esses 4 meses mudar completamente o ser, o sou, mudar a minha vida, a minha atitude, a forma de amar minha família e aprender a amar o nosso próximo também, nossos colegas, nossos irmãos de igreja. E parar, pensar que há algo lá fora que vai nos oferecer coisa melhor do que Jesus. Não existe isso. O melhor que existe para nos oferecer é Jesus, a presença dele em nosso coração não tem preço. Olhando essa cruz, primeiramente na minha vida, eu gosto de ter sempre dado apoio, meus amigos com a família dele. Muito obrigado a todos. Além do Gilmar, tem mais alguém que gostaria de apresentar a Deus aquilo que está no coração? Ele quer um novo emprego. Eu tenho certeza que aqui Deus vai usar pessoas para realizar o teu sonho nesse teu mercado de trabalho, na área da segurança, Xande. Deus vai usar a tua vida, Xande, e pode usar a vida de outras pessoas. Além do Gilmar, eu quero convidar você que quer pedir algo de especial ao Senhor. Sabe o seu lugar? Vem aqui à frente agora. Eu quero orar por você. O Gilmar quer dar mais dele ao Senhor e à família, e ele entende que ele precisa de algo novo. Talvez você precise também de algo novo. Não fique acanhado não, irmão. Esse é o momento que Deus reservou para a sua vida. Sabe o seu lugar? Vem aqui à frente. Mas alguém? Vem cá sim. Não fique acanhado não, meu irmão. Ou você acredita na palavra, ou você não acredita na palavra. Suba aqui no altar. Ou você crê, ou você não crê. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples, irmãos. Ou você crê no poder de Deus que opera na sua vida, ou você não crê. Ou você crê que Deus é capaz de lhe conceder, ou não. Vem cá, Claudete, vem aqui em cima também, irmão. Eu quero orar pela senhora também. Fica acanhada não, vem cá. Ou a senhora crê que Deus ele pode operar um milagre na sua vida, ou a senhora não crê. Há momentos na vida cristã que nós precisamos nos mexer, tomarmos um passo de fé, uma decisão. Eu sei que a senhora não pode subir, mas vamos orar. Há mais alguém nessa noite? Eu quero orar por você. Tem alguém entre nós que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nessa noite quer receber Cristo no seu coração? Erga a sua mão onde você estiver. Alguém nessa noite quer receber Jesus? Levante a sua mão. Tem alguém? Então eu convido toda a igreja a se colocar de pé. Eu quero pedir para os meus irmãos que tenha
você também tem um pedido de oração, eu convido você a fechar os teus olhos também e pedir a Deus para que Deus possa agir conforme a vontade dele. Deus, em nome de Jesus Cristo, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao teu nome. Diante do teu altar encontram-se 5 vidas, pessoas que necessitam da sua graça, da sua misericórdia, do teu amor, que é infinitamente maior do que nós possamos imaginar. E o Senhor opera em nós e através de nós. Ó Pai, através do Espírito Santo que opera através de nós, nós queremos ministrar sobre a vida dessas pessoas o teu milagre, a cura sobre a vida da irmã Claudete. O milagre, ó Pai, como assim nós vemos na vida do Gilmar, a porta de emprego que ele sonha, para poder dar um tempo melhor à família e deixar de trabalhar com aquilo que não tem trazido alegria ao coração dele, acima de tudo, porque ele sabe, ó Pai, que é o mercado de trabalho, que o tempo também é limitado, mas é algo que ele ama, que ele gosta. Então, em nome de Jesus, nós profetizamos essa porta de emprego na vida do Gilmar, e em nome de Jesus o Senhor vai usar vidas aqui dentro para ser o agente de Deus, para que essa notícia chegue o mais rápido possível ao coração da tua igreja, para que a glória seja do Senhor, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Nós também pedimos ao Pai pela vida da Rosa, da Terezinha, sobre a vida da Sandra, aquilo que vai do coração delas, que o Senhor venha atuar de forma poderosa por meio delas e através delas. Então usa outras pessoas, se necessário for, para abençoá-las. Obrigado, Pai, pela vida do Toninho, que já está em casa, que ele possa, Pai, a cada dia melhorar. Pai, muito obrigado por cada vida que adentrou aqui, que o Senhor continue falando aos nossos corações. É no nome de Jesus que eu oro, que eu agradeço, hoje e sempre. Igreja do Senhor Jesus, agora em nome de Jesus, estenda tuas mãos para o alto. Mediante a tudo que foi falado aqui, que vocês ouviram, se Deus colocou algo no teu coração, em nome de Jesus, coloque em prática. Teremos uma semana de louvor e adoração aqui direto, segunda